Gênesis capítulo 28, é o nosso texto áureo. Gênesis 28, verso 22. Gênesis 28, verso 22. Será que é isso mesmo que eu marquei? É isso mesmo. Gênesis 28, 22. Vamos ler esse verso como a nossa base. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. São palavras de Jacó, e nós tomamos por base para nós começarmos a falar hoje sobre esse assunto. Dízimo, irmãos, o dízimo é um ato de culto. Muitas pessoas pensam que dízimo ele é só dinheiro. É um culto, onde você, quando você traz e você deposita no gasofilácio, ele é um ato de culto. Você está cultuando a Deus. Você está fazendo algo diferente na presença do Senhor. Então Deus tem um plano. E esse plano, irmãos, o plano de Deus, ele é sábio e é realizável. Esse plano é o plano da salvação. Então vamos imaginar, Deus tem um plano, e esse plano é o plano da salvação. E ele tinha que ter um plano também para financiar esse projeto. Não é verdade? Ou, por exemplo, quando o pessoal foi fazer uma obra qualquer, um prédio, qualquer lugar, você tem um projeto de construção, mas você tem que saber como é que você vai construir aquilo. Como é que eu vou fazer isso? O financiamento. Quem é que vai financiar a construção desse prédio? Pois é, a obra de Deus é a mesma coisa. Deus, ele planejou. Eu tenho o plano da salvação. E como é que é esse negócio? Esse empreendimento tão grande, esse financiamento, esse dinheiro, o que vai precisar para fazer esse trabalho? Como vou fazer? Bom, isso aí envolve o povo de Deus. Somos nós. Tudo essa responsabilidade de construir, ou financiar esse trabalho é do povo de Deus. Mas como? O povo de Deus sustenta a obra de Deus. O povo de Deus é que sustenta a obra de Deus. É você que sustenta essa obra e deixa essa porta aberta, funcionando. Então, o povo de Deus sustenta a obra de Deus para salvar almas. E de que forma isso acontece? Através dos dízimos e das ofertas. Até agora não falamos nenhuma novidade, nada assim diferente daquilo. Mas tem muita gente que não sabe, que pensa assim: por que eu tenho que ser dizimista? Bom, nós lemos Gênesis 28, 22, essa época aí era uma época que antecedia a lei já. Então, muita gente fala assim: o dízimo era da lei. Não, o dízimo é muito antes da lei. Nem quando não havia nem sonho de se ter a lei de Israel, já havia o dízimo. E nós vimos aí que Jacó, ele disse para Deus: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, o que é o dízimo? É a 10ª de tudo aquilo que você conquistou trabalhando, ou ganhou uma herança, sei lá o que. Gênesis 14, 20, vamos ver muita gente cita esse texto aqui. Nós falamos Jacó primeiro, mas Gênesis 14, verso 20 diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, o sacerdote de Salém, porque ele abençoou. Se você ler o texto aí, você vai ver que ele abençoou e depois ele deu o dízimo para ele. Um pouquinho antes do 20, você vai ver que isso aconteceu. E Melquisedeque, 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, símbolos da ceia,
e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão deu o dízimo para o sacerdote de Deus. Deu para ele. Entregou nas mãos dele. Então a Bíblia nos mostra, Jacó fez isso, Abraão fez isso, muito antes da lei. Muito antes de Moisés escrever os 10 mandamentos, ou receber os 10 mandamentos, ou escrever toda a lei de Israel, os 5 primeiros livros, antes de ter os 613 mandamentos de Israel, todas essas coisas já tinha. Mas vamos ver uma ordem, primeiro, depois um alerta sobre esse assunto. Vamos lá, Levíticos é um livro um pouco depois de Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, capítulo 27. Vamos ver onde começou como lei. Aí agora já é como lei. Deus estabeleceu uma lei para Israel, capítulo 27, verso 30. Levíticos é o último capítulo do livro, capítulo 27, verso 30. Diz assim, está escrito: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Vamos ler até o 32. Porém, se alguém das tuas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Vou explicar isso. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara do pastor, algumas versões está escrito, o dízimo será santo ao Senhor. Então, era uma ordem para Israel, que era antes, já existia. Aí Deus colocou como uma regra. Então, todo o povo fazia isso. Então, quando o pastor das ovelhas, o pastor que estava tomando conta do rebanho, contava as ovelhas, ele falava assim: tem 620, né? O dízimo era a 10ª parte, ficava, separava. Ah, tem 100 e pouco, né? Separava. Era separado como oferta para o Senhor. E era uma ordem. Mas aí o que aconteceu? O povo de Israel começou a não fazer isso. A não fazer. O tempo foi passando. Aí, num determinado momento, uns 400 anos antes de Jesus, o povo já não dava mais dízimo. Então, o templo estava todo destruído, todo caído. Está em Ageu, isso, depois está em Malaquias e está em outros livros, Oséias, tudo destruído. E Deus começa a chamar a atenção do povo para o dízimo. E está no texto que todos nós conhecemos, o famoso clássico de Malaquias, que é o último livro antes de Mateus. Antes de Mateus você vai encontrar Malaquias. O Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e Malaquias é o último do Velho Testamento. Capítulo 3. Vamos ver a partir do verso 8 a 12. Por que aí o que aconteceu? Primeiro era uma ordem, depois aí se tornou uma palavra de alerta. Ou seja, vocês não estão fazendo o que eu falei para vocês fazer. Por isso está acontecendo um monte de coisa aí e tal. Deus começa a falar. Está falando com Israel. Mas vamos chegar em nós. Malaquias capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Falando do país inteiro lá, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Até o 12. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será mais estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus não era lei, Deus tornou isso uma lei, e depois eles não cumpriam mais essa lei. Então Deus olhou para aquilo e deu um alerta para eles: vocês estão me roubando, eu dei uma ordem, vocês estão fazendo isso. Então o dízimo, irmãos,
ele é uma oferta que proclama que todas as coisas pertencem ao Senhor. E indica que somos gratos a Deus por sua graça e que nossa dedicação a Ele é total. Ou seja, quando você se converte, quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus e você entra para a igreja, você precisa ser um dizimista, ou seja, porque a obra vai precisar de você para ser sustentada, para construir igreja, para pagar conta de água, para pagar conta de luz. Se o pastor trabalha integralmente na igreja, né, tem que ter um salário, né? Tem pessoas que dizem assim, um salário. Ué, o pastor vai viver do quê? Se ele ficar na igreja trabalhando 24 horas o tempo todo, vai viver do quê? Tem família às vezes. Tem pastor aí em igrejas que, igual o pastor Marcos Teodoro, tinha igreja aqui no centro de Poá, né? E a Filadélfia, ele tinha um salário de R$4.500 por mês. R$4.500 por mês. Mas era um salário, né, considerável. Uma igreja tinha 150 membros. E ele não visitava ninguém. Ele dava aula no seminário, ele só pregava domingo à noite, dava aula na escola bíblica, mas ele não visitava ninguém. Mas a igreja, pelo trabalho que ele prestava, né, o que ele fazia ali, ele não tinha tempo para mais nada, a não ser pregar, ensinar e dar aula e fazer as coisas básicas da igreja. Mas ele tinha um salário, né, interessante. Então, imagina um salário de R$4.500 se a igreja não dizima. Pois é, começou a acontecer isso lá na igreja dele. Estou dando exemplo. De repente ele começou a receber R$700, depois davam mais 800, depois davam mais 500, e ele não sabia o que estava acontecendo. Estava tendo um problema, né, que depois foi resolvido. Mas o salário dele era um salário interessante. Então, quando nós dizimamos, nós temos capacidade de fazer com que a igreja ela caminhe melhor, ela construa, ela caminhe melhor, as coisas aconteçam. Muito bem. A lei, irmãos, a lei divina afirma claramente que uma parte de nossos bens deve ser separada para o Senhor. Aí eu estava vendo aqui, que eu achei isso aqui muito interessante, que nos tempos do Antigo Testamento os bens eram sementes, né? Nós acabamos de ler isso. Sementes, fruto das árvores, vacas, ovelhas. E aí? Não era dinheiro. Então o que eles faziam? Contava a ovelha, contava a semente, contava o gado, tirava o dízimo e dava para os levitas, né, que sacerdotes tomavam conta do templo. Então o dízimo de então era pago com sementes, produtos da lavoura, com gado. Era complicado, né? O dinheiro da época. Hoje, os bens são o nosso salário, a nossa receita, a nossa renda. Então nós temos que dizimar essa 10ª parte. Imagina hoje, né, quem é que tem uma vaca no quintal? Tem ovelha, vaca, galinha. Nem aqui em São Paulo não tem mais galinha, né? Aqui em Poá pode ser que tenha alguém que tenha galinha nesses sítios aí, né? Pessoal, pastor, tem lá o pessoal, pastor Luiz vai buscar o dízimo lá, os irmãos dão 3, vem com 3 galinhas assim. O irmão deu dízimo, 3 galinhas lá, tinha 30, ele deu 3 galinhas para o pastor Luiz. Aí vem o pastor Luiz com 3 galinhas, com uma ovelha, né, pastor? Um porquinho, puxando um porco lá amarrado atrás do carro, assim. Então, aí hoje, não é mais assim. Hoje você ganha o seu salário e você traz a 10ª parte. Bom, explicando simplesmente, vamos fazer assim, bem simplesmente, que ninguém ganha isso, né? Mas vamos supor, você não trabalha, mas você faz um serviço e ganha R$100. Você ganhou R$100 naquele trabalho que você fez, o que você faz? Tira R$10, que é a 10ª parte daquilo, e você dizima. Por quê? Porque o Senhor está vendo isso. Ele que deu aquela oportunidade para você fazer isso. Então você ama o Senhor, você honra o Senhor com essa parte. Você não está dando para os homens, você não está fazendo uma coisa para os homens verem, você está entregando para o Senhor, é pela fé. Porque se alguém entregou R$1 porque ganhou 10, você entregou 10 porque ganhou 100, alguém entregou 100 porque ganhou 1000, alguém entregou 1000 porque ganhou 10. Então, está pensando que é porque alguém deu R$10.000 de dízimo, o outro deu R$1, um é melhor que o outro? O Senhor é a mesma coisa.
A mesma coisa. Não tem umas igrejas assim que o pessoal protege, né? Já ouvi falar tanto nisso, que o pastor protege aqueles dizimistas, né? Os grandes dizimistas. O dízimo é igual, irmão. Se aquele sair, Deus manda outro. Deus manda aquele porque ele sabe que vai sustentar, que vai dar certo o trabalho. Então dizimar é a 10ª parte da renda. Você ganhou uma herança, você vai vender, ganhou um terreno, vou vender o terreno. Se você não vender, o terreno é seu. Mas se você vender o terreno, eu vendi o terreno por 50 mil reais, 5 mil reais de dízimo. Deu para compreender? Você fez um negócio, você ganhou aquilo lá. Mas eu posso ficar para você? Pode ficar para você. Mas se você vender, você deve dizimar. Você fez um negócio, é negócio. Aí você deve fazer isso. No tempo de Malaquias, irmão, o povo era pobre e estava com fome. Muita fome. Então o motivo era a falta de entrega dos dízimos. Aqui nessa ocasião. Nessa ocasião aqui. E nós ficamos horrorizados, irmãos, porque os roubos em geral, né, ainda continuam. E nós, a igreja, ainda fazemos também o mesmo. Nós fazemos a mesma coisa. A igreja deixa de fazer muitas coisas porque muitos irmãos não dizimam. Porque se todos fizessem, nós teríamos uma coisa muito mais rápida. Bom, então o dízimo ele não é do Velho Testamento só, ele é antes do Velho, é para dar o dízimo, é para não dar o dízimo. Tem gente que questiona o dízimo por aí, até, né, eu conheço alguns. Não, esse dízimo é da lei e tal. Não tem nada a ver com a lei. Dízimo é uma ordem. Mateus 23, 23. Olha lá, Jesus está logo depois de Malaquias aí. Mateus 23, verso 23. Aonde Jesus, ele começa a falar sobre esse assunto. Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo e tal, e não omitir aquelas, ou seja, usar a justiça, a misericórdia e a fé. Ele não está falando que não é para dar, ele está falando que é para dar. Tem que fazer isso, mas tem que fazer também as outras coisas. E o que eles faziam? Eles pesavam 10% até do tempero que comiam, tal, é tudo tempero. Eles pesavam aquele pacotinho. Eu tenho 10 quilos, aí pesava 1 quilo ali certinho, e a hortelã, e aquele detalhe, só para dizer que estava cumprindo a lei. E aí quando era para ajudar alguém, que era para fazer uma coisa diferente, ele não fazia. Não, eu sou dizimista. E tem gente na igreja que também é assim. Não, com o meu dízimo tem que acontecer tudo lá na igreja. Tem que ajudar os pobres, tem que pagar o salário do pastor, tem que construir a igreja. Tudo não é assim. Dízimo é para sustento da casa. As ofertas, nós vamos chegar lá, são outras coisas. Aí é outras coisas. Os irmãos que vão fazer os cursos de obreiro, essas coisas comigo, a partir de julho, alguns irmãos, a gente vai anunciar com mais clareza, todos os irmãos vão fazer comigo um curso de mordomia cristã, ou seja, vão aprender a ser dizimista e entender o que significa isso, para poder passar adiante também, quando a gente falar, você que vai dar aula de mordomia para aquela classe, para aquela turma, você vai poder explicar para eles como é importante a pessoa ser dizimista, porque o dizimista, ele movimenta a igreja, E quando você dá o dízimo, você não fica lá atrás, onde está o dinheiro, onde está sendo aplicado o dinheiro. Isso aqui não é bolsa de valores, não é banco. É a igreja. Os homens que tomam conta da igreja foram eleitos pela igreja. Então eles são eleitos pela igreja e eles estão cumprindo o papel e prestando contas. Então, Jesus, a pergunta que eu faço aqui, vamos ver se vocês conseguem responder. Acho que a maioria pode responder, mas não sei como. Nós vamos tentar entender. Jesus pagava o dízimo? Vamos lá. Só não vale o pastor Luiz. Vamos lá. Jesus pagava o dízimo? Ele fazia isso? Fazia? Ele fazia isso. Por que ele fazia isso? Eu vou explicar para vocês por que ele fazia isso. Jesus era dizimista, porque Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei. A Bíblia diz
que Jesus cumpriu toda a lei. Agora imagina uma criança que foi criada num lar judaico, debaixo das tradições, cumprindo todas as leis, aprendendo as escrituras, tudo que tinha que ser, e não ia ser dizimista? Pois é, Jesus era dizimista. Por que eu sei? Aí tem uma explicação bíblica aqui, ó. Os religiosos da época, que vigiavam de perto tudo que Jesus fazia, iam denunciar ele, né? Ia falar assim, ele não é dizimista, entendeu? Ia falar, não falava assim, ele não guarda o sábado, ele cura os enfermos no dia que não pode, ele não sei o que lá. E aí Jesus era perseguido. Imagina se Jesus não fosse dizimista, entregasse lá, ia marcado lá, era marcado o nome dele, a família dele, que deu o dízimo. Então Jesus era. Bom, tem algumas razões negativas na entrega do dízimo, irmãos, razões egoístas, que nós não devemos fazer. Então quero falar, antes de falar mais, eu quero falar sobre isso com vocês. Primeiro, razões negativas na entrega do dízimo. Primeiro, ser visto pelos outros fazendo isso. Bate foto. Entendeu? Toda vez que eu vou lá, dá uma paradinha assim, dá uma olhadinha assim para a igreja assim. É como se estiver batendo uma foto. Quer dizer, está fazendo para os outros ver? Está errado. Está errado. Tem gente que não põe nem no gasofilácio, pega o irmão no corredor para ninguém ver, né? Aí também é bobagem. Tem que colocar dentro do gasofilácio, igual todo mundo, com fila. Eu estou aqui, eu coloco o meu aqui, porque eu não vou entrar lá na fila para colocar, não é aqui mesmo, já estou aqui. Mas não é uma coisa que se deve se preocupar. Ser visto pelos outros fazendo isso não é bom. Segunda coisa, nunca dá o dízimo por obrigação apenas. Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar porque sou membro daquela igreja. Não é assim, não é com esse sentimento errado. Terceira coisa, nunca dê o dízimo pensando que vai levar vantagem nisso. Outra coisa errada. Então, primeiro, nunca quer aparecer, nunca fazer por obrigação e nunca pensar que vai ganhar alguma coisa, vantagem material com isso. Isso é bobagem também. Eu sou abençoado, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, Deus está... Não, irmão, não é bem assim que as coisas funcionam, não. Então, se eu sou dizimista, que tipo de bênção eu recebo? Se eu for um dizimista fiel, eu dou o dízimo o ano todo, e durante 10 anos, durante 20, 50 anos, o tempo todo. E qual é a minha recompensa? Bom, não tem que ser nenhuma, é sua obrigação dar o dízimo. Por amor a Deus, pela obra, pela salvação das pessoas. Mas você pode receber bênção sim. Existe uma resposta para isso. Que tipo de bênção recebe o dizimista fiel? Bênçãos espirituais. Você cresce quando você aprende a entender que a igreja precisa disso para comprar Bíblia, comprar folheto, para ajudar os pobres, para construir a igreja, para fazer a obra, para ganhar almas. Imagina você que o pastor foi fazer uma visita, a gasolina do carro dele foi você que colocou no gasofilácio. O carro dele quebrou e precisou de trocar uma peça, foi o dinheiro que você colocou no gasofilácio. Uma irmã recebeu uma conta de luz lá que tinha que pagar um remédio e tal, foi o dinheiro que você colocou. Uma pessoa precisou de um tambor, foi o dinheiro que você colocou. Aí esse piso aqui, foi o dinheiro que você colocou. Essa luz, foi o dinheiro que você colocou. Está acesa, porque você colocou. É você que sustenta. Então para você cresce quando você entende o que está acontecendo, porque você também está ajudando. Isso é bênção espiritual. A pessoa entender, né, aonde ele está, o valor que ele tem. Deus conta com ele. Naquele mês, naquele ano, durante todo o tempo, Deus conta com ele. Ele pensa assim, meu servo recebeu lá, eu abri uma porta lá no trabalho dele, ele recebeu um aumento lá de R$500, olha, vai ter mais R$50 na minha obra esse mês lá. Deus já conta com você, ele já conta com aquele dinheiro, ele já está naquela expectativa. Então por que dar o dízimo? Vamos dar duas razões básicas aqui, por que dar o dízimo. Primeiro, o dízimo é uma prova do nosso amor e da nossa dedicação ao nosso Deus.
Eu não tenho que esperar nada, Deus me dá nada, Ele já está me dando, por isso que eu estou dando. Pensamento errado, que se espalha por aí. Não, eu tenho que ser dízimo para Deus me dar. Deus já está te dando, já está te dando, por isso que você está dando dízimo. Agora, se você é fiel a Deus, o que acontece? Deus, Ele não vai prejudicar ninguém para te abençoar, mas vamos supor que você trabalha numa empresa lá, e você se preparou durante muitos anos para ocupar um cargo lá, até estudou, né? Ou se preparou muito bem, está apto para aquilo, e Deus sabe daquilo. A primeira oportunidade que tiver, Deus vai tocar no coração de alguém que vai se lembrar de você. Você vai ser abençoado. Isso pode demorar? Pode demorar. Mas se você vai sendo fiel ao Senhor, Deus, de degrau em degrau, você vai caminhando. Vai se formando, vai estudando, vai comprando um carro, vai melhorando, comprando outro, e vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Eu ficava pensando, falar um pouquinho de mim antes de falar dessa segunda parte aqui, às vezes eu fico pensando, meu Deus, né, eu tenho mais de 50 anos, tal, não tenho uma mansão, nem um Mercedes na minha garagem e tal. Aí Deus falou assim, Guedes, você é bobo. Você é bobo. Eu falei, sou mesmo, Senhor, sou um bobão. Por quê? Irmãos, não tinha casa? Tenho. Não tinha carro? Tenho. Trabalhando, tô comendo. Minha família, meus filhos. O que mais eu quero? O que mais que eu quero? Isso já é bênção, né? Isso já é uma bênção. Tanta gente que gostaria, né, de estar no meu lugar. E não é um número pequeno, não. É um número grande de pessoas que gostaria de estar no meu lugar. Então o dízimo é uma prova do nosso amor e da nossa dedicação ao nosso Deus. Segunda coisa, essa é a primeira. Segunda coisa. Porque assim demonstro o meu amor pelo pecador que precisa ouvir o evangelho da salvação. Esse dinheiro serve para o sustento do pastor, sustento do templo, compra de bíblias, evangelismo, missões nacionais e estrangeiras, plano cooperativo, construção do templo e mais uma série de coisas. Tudo que nós ofertamos e nós dizimamos chega até o trono de Deus. É o que Jesus diz assim, que nós devemos guardar tesouro no céu. O que é o tesouro no céu, irmãos? De fato, porque tudo que você faz aqui chega em forma espiritual diante de Deus. É um tesouro onde ninguém pode tocar. A oração, né? As suas ofertas, seus dízimos, as suas esmolas. Vem lá em Atos capítulo 10 lá, Cornélio, as suas esmolas, né, chegaram diante de mim. Olha, quando você dá uma esmola no farol, assim, ó, uma pessoa, alguém chega na sua porta, você dá eu tenho meio pacote de arroz, eu dei o meio pacote de arroz para ele, aquilo chega no céu, assim, diante de Deus. Irmãos, é isso, é uma coisa diferenciada. Então, quando a gente começa a ofertar a Deus e fazer as coisas do Senhor, isso chega diante de Deus. E eu quero ainda falar uma coisa importante aqui. Ser dizimista, irmãos, é um privilégio. Você é um privilegiado se você é um dizimista. Toda a igreja deve aprender e participar e incentivar também os filhos a fazer, desde pequeno, a ser dizimista. Quer ver? Nós temos uma coisa interessante. Você tem filhos pequenos, o Saulo e a Puga, a Daiane, tem uma filha. Você pode, desde pequeno, ensinar essa criança a ser dizimista. Como? Olha, filha, você ganhou R$5 da vovó, você dá 50 centavos. Olha, isso aqui é o dízimo, separa, coloca um envelopinho, coloca o nome dela. Ela vai aprender, ela vai ficar feliz. Às vezes não tem um dinheiro assim nem nada, mas o que faz? Faz um envelopinho, dá para ela, e fala, isso aqui é seu, filha. E coloca lá assim, o seu dízimo é R$50, vamos supor. Aí você, o que você faz? Você coloca 45 no seu, coloca R$5 no dela. Olha, a Sofia é dizimista, R$5. Ela fica feliz. A criança vai aprendendo desde pequena a ser dizimista, incentivada, vendo que o pai é dizimista, a mãe é dizimista. Ela também quer ser. E ela quer entender, ela vai entendendo desde pequena o significado, porque isso, irmãos, é um privilégio. Não é todo mundo que faz isso, né? Então, a criança, por exemplo, você pode repartir o dízimo com os filhos, envelope deles, separados, sem mais de um filho, caso vocês tenham um só, mas se fosse mais, podia ser um em cada envelope.
A criança que ganha mesada, o presente, ganha 20 reais do tio lá, né? 2 reais é dízimo. Ensinar a criança já a fazer isso desde pequeno. Limpou o quarto, ou fez uma tarefa de em casa, recebeu uma recompensa lá, ganhou 10 reais porque limpou o quarto, R$1 é dízimo. Já tem que ensinar isso, né? E a criança tem que aprender, porque isso é importante. Fazer e incentivar os amigos é um privilégio, irmãos. Você fazer e incentivar as pessoas a fazer também a mesma coisa. Ó, irmão, eu sou dizimista porque a igreja precisa, que é uma bênção, porque isso alegra o coração de Deus, porque isso é uma ordem de Deus. Eu faço porque eu amo o Senhor, porque eu quero ver a obra andar. E tem muita gente que não dá o dízimo porque não quer que o pastor receba o salário, sabia? Eu já vi esse negócio aí, já vi um negócio desse acontecer. As pessoas não davam dízimo porque o pastor não recebeu o salário dele. Será que Deus abençoa uma coisa dessa? Lógico que não, não é? Muito bem, vamos ver então algumas coisas a mais para a gente encerrar. Mateus capítulo 22, verso 21. É só voltar a página aí onde você está. Mateus 22, verso 21. A gente pode trabalhar até um pouquinho antes do 21 para entender melhor o texto, porque é importante entender o texto, não só o versículo. 17, tá, dá um entendimento maior. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilhavam-se, deixando-o, se retiraram. Jesus, ele nos mostra aqui, irmãos, nós temos dois governos. Nós temos o governo civil, que recebe os nossos impostos, e tem o governo de Deus, que é a igreja, que recebe o dízimo. O governo civil é para as necessidades seculares, né? A polícia, o hospital, a escola, o asfalto, a rua, as coisas tem que acontecer. E o da igreja é as necessidades espirituais da igreja. A oração, a pregação da palavra, abertura de igreja, manutenção. Então, os dois governos andam aqui. Jesus diz assim: tem que dar o que é de César, mas o que é de Deus é de Deus. Que é o dízimo, que são as ofertas, as coisas que nós temos que dar. E tem umas pessoas, eu quero encerrar dizendo isso aqui, tem algumas pessoas que fazem a maior confusão, até que na igreja tem, viu? Eu sei que tem. Gente que faz a maior confusão com duas coisas. Eu quero que vocês abram lá em 1 Coríntios capítulo 16. Eu vou continuar na semana que vem, vou falar sobre as 22 razões porque eu sou dizimista, mas eu quero encerrar com esse texto aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. Nós vamos ler o texto, nós vamos explicar o que é isso aí. 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo, aqui, tem gente que usa isso aqui dizendo que não tem mais dízimo, que não existe mais o dízimo por causa desse texto aqui. Falta de Bíblia. Falta de Bíblia. Nós somos batistas, temos que ler Bíblia. Ele está falando sobre uma coleta especial para socorro dos irmãos que precisavam de socorro. Não era dízimo, era uma oferta especial, uma coleta especial para os irmãos da
bom, irmãos, nós vamos socorrer aquela igreja ali, ó. Nós estamos aqui. Aí aquela igreja ali, do outro lado do rio ali, o pessoal procura a gente, né? E fala assim: irmão, se a gente não pagar o aluguel esse mês, nós vamos fechar a igreja. Então nós estamos indo em cada igreja aqui de Nova Poá. Nós precisamos arrecadar R$1.000 até domingo. Os irmãos podem ajudar, irmão? Vamos ajudar. Liga para os irmãos, né? Irmão, pode trazer R$10? Vou trazer 5. Nós vamos juntar 100, a gente precisa levar lá. Cada igreja vai levar 100, vai dar 1.000, vai socorrer os irmãos. É isso que Paulo estava fazendo aqui. Então isso aqui não é dízimo. Tem gente que pensa que isso aí é dízimo aqui, está fazendo confusão nas igrejas. Não sou dizimista porque dizem da lei, está aqui ó, dizendo que tem que fazer uma coleta especial. Não, essa aqui é uma coleta especial mesmo. E se você for em 2 Coríntios capítulo 8, um pouquinho mais para frente, eu vou encerrar com isso aqui hoje. 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 7. Paulo ainda fala uma outra coisa aqui. Lá era para Galácia, né? Agora vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 8, de 7 a 15. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar que diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão da vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Ou seja, era uma oferta especial para os pobres. Porque havia, desde o capítulo 2 do livro de Atos, uma certa ordem dentro da igreja, que ninguém devia passar necessidade. Se tivesse um crente dentro da igreja passando necessidade, não podia ter um outro com um prato de comida desse tamanho e o outro sem nada dentro. Porque a pessoa tinha que falar assim: eu vou socorrer aquele que precisa. Então, Paulo está falando aqui de socorro de igreja, que precisava de socorro, e de socorro aos pobres que não podiam passar fome, sendo que o outro podia ajudar. Então ele está falando sobre isso. E tem gente que usa esses dois textos aqui para dizer que não existe mais dízimo, pastor. Falta a Bíblia. Falta a Bíblia. Jesus nunca disse que não é para dar o dízimo. Isso aqui são ofertas. Olha o que nós fazemos. A Igreja Batista, ela trabalha muito nessa área da mordomia, a questão do planejamento relacionado ao templo, por exemplo. Vamos fazer uma campanha, irmão, nós vamos fazer uma campanha na igreja, não é campanha de oração, não, uma campanha de arrecadação. Os diáconos se reúnem, tem os irmãos da tesouraria, fazem uma campanha. Nós precisamos de 50 sacos de cimento para levantar uma sala lá atrás. Então eles vão bater nos irmãos, eles vão procurar os irmãos para dar um saco, entendeu? É uma coisa entre os irmãos, a arrecadação. É uma coisa especial. Não é do dízimo da igreja. O dízimo é o dízimo. Aquilo é uma oferta especial. Então tem gente que pensa porque dá uma oferta especial, pensa que está dando dízimo. Está errado. Você não pode dar oferta especial? Não dá oferta especial. Mas dá o dízimo. Isso aí é a coisa certa. Então uma oferta especial não é o dízimo. Não podemos confundir com o dízimo. Na próxima quarta-feira eu vou falar então sobre 22 razões porque eu dou o dízimo. Essas informações, irmãos, que eu estou passando para os irmãos, está nas nossas revistas da Convenção Batista Brasileira. Se você quiser procurar, está na JUERP, Junta Publicadora de Edições Religiosas da Igreja Batista Brasileira. Você pode encontrar lá sobre mordomia, todas essas informações estão lá. Estou só trazendo aqui, mas eu resumi, coloquei algumas coisas com as minhas palavras, mas está tudo lá, publicado já. E o que eu vou trazer na semana que vem também, 22 razões porque
dou o dízimo. Razões, porque eu quero ser abençoado, porque eu quero abençoar, porque tem várias coisas, são 22 razões. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham entendido isso, porque até aqui dentro da nossa igreja tem gente que faz essa confusão aí, dízimo e oferta aí. Ele pensa que dá uma oferta especial, ele deu dízimo. Não, aquela oferta para fazer o socorro de alguma coisa é uma coisa, dízimo é outra. Então você que não é dizimista, comece a avaliar essas coisas, comece a pensar como é importante nós sermos dizimistas. A igreja, ela vai mais rápido o crescimento, dá para você avançar mais rapidamente, ajudar missionários, né? Fazer uma obra mais, sabe, um pouco mais corrida, com mais garra. A gente tem que fazer, às vezes a gente não faz porque fica ali preso naquele detalhe, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, a gente faz o que pode. Então, quanto mais os irmãos aprenderem, mais a igreja andará, mais a igreja vai caminhar rapidamente. Amém? Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida, Senhor, de cada homem, mulher, pelos jovens, pelos irmãos que vieram te adorar, Senhor, bem dizer o teu nome. E nós te agradecemos pela vida do pastor Luiz, Senhor, nosso irmão Laércio, esses irmãos, Senhor Saulo, que está operando o som hoje, Senhor, e pela vida de cada um desses irmãos, aqueles que estão tomando conta das crianças. Ó Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. E tudo isso é possível, Senhor, porque o Senhor tem levantado um povo para sustentar a tua obra. E pedimos que o Senhor confirme em cada coração, para que eles, Senhor, continuem a fazê-lo. E aqueles que não fazem, Senhor, que venham a fazer, para cumprir então a tua palavra e para que o Evangelho seja pregado com mais rapidez, Senhor, sobre a face da terra. Nós te louvamos por cada dizimista dessa igreja, nós te louvamos por cada ofertante, por aquele, Senhor, que tem administrado, Senhor, corretamente esse dinheiro, e tudo tem sido, Senhor, para a glória do teu nome. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento para entender, ó Pai querido, o que é realmente ser dizimista e para que serve isso, e o que, Senhor, quais são as recompensas que nós receberemos se nós formos dizimistas fiéis ao Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, desperte teu povo em paz, se houver, Senhor, necessidade em cada uma dessas famílias, ou mesmo aqueles que não estão aqui, o Senhor socorra, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor entre com providência. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito, pela tua tão grande misericórdia. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. Irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus.